A gente vai começar hoje a nossa série, o nosso capítulo, o capítulo 2 de uma série de 4 capítulos, que vai mostrar para você, literalmente, que aquilo que você semeia, você colhe. Então, eu vou repetir. Se eu não sei como que está a sua vida aí, eu não sei como é que você está, como que está seu casamento, como que está a questão financeira, como é que você está de dinheiro, como que você está de relacionamento com Deus. Você tem orado e Deus tem vindo ao seu encontro rápido? Ou você está orando por uma causa aí, orando pelo seu casamento há anos e nada muda? Tem alguma coisa errada aí. Porque a Bíblia, ela nos diz exatamente o contrário. Então, tudo que nós semeamos, nós colhemos. Então, vamos ler o versículo de trás para frente. Se eu estou colhendo algo bom, ou se eu estou colhendo algo ruim, foi porque eu semeei algo bom, ou porque eu semeei algo ruim. Não é? E eu sempre falo nas minhas lives sobre culpa, responsabilidade e omissão. E eu quero te tranquilizar, às vezes você não tem culpa de uma traição que você correu. Vale lembrar que sempre quem trai é o culpado, é 100% culpado. Mas às vezes a gente tem responsabilidade. Às vezes a gente foi omisso, a gente ignorou sinais, a gente deixou passar batido, a gente foi irresponsável. E aí tudo isso acontece. Nesses 4 códigos brutais eu quero começar te falando lá de um salmo, Salmo 119, o maior salmo da Bíblia. Lá no verso 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Salmo 119, para quem não sabe, é o maior salmo da Bíblia. Ele tem 176 versos, se não me falha a memória, e ele enfatiza a importância da lei, dos mandamentos, da palavra de Deus para a nossa vida, especialmente para quem é jovem. Se você é jovem, eu recomendo ler o Salmo 119 inteiro, é muito importante, vai fazer uma diferença muito grande na tua vida. E ele enfatiza a obediência à palavra de Deus, e ela nos guia, né, para uma vida pura e feliz. E no Salmo 119, no verso 105 exatamente, tem uma parte que, se você está colhendo o que plantou e não está satisfeito com o que colhe, você, independente da sua idade, principalmente se você é casado, você precisa literalmente entender. Eu comparo o casamento como uma viagem de carro. Eu comparo a vida, né? A vida como uma viagem de carro. Ela é longa e a gente vai numa estrada de terra à noite. Você sabe de onde você está partindo, e sabe também aonde você quer chegar, mas você não vê o destino. Você passa por ele e vai vendo apenas os pedaços onde a luz alcança. A gente, digamos assim, a gente não enxerga o final dela, só os próximos metros. E é exatamente aí que Deus vem como uma lâmpada. Eu quero que você pegue esse conceito do Salmo 119 e transforme nos códigos brutais que eu estou te passando aqui. No código de hoje tem tudo a ver sobre a questão de lâmpada, né? Assim como a palavra de Deus, a lâmpada não é um holofote que te mostra o caminho todo de uma vez, porque se Deus mostrasse tudo pra gente, a gente surtaria, sabe? Se ele mostrasse, por exemplo, se eu estou numa estrada e eu visse a quantidade de curva, buraco, as blitz que vai ter, às vezes até uma ponte caída nessa viagem, eu não iria, entendeu? Eu vou te fazer uma pergunta aqui hoje. Se Deus te mostrasse exatamente como o seu casamento seria hoje, se lá atrás, quando você casou, Deus te mostrasse hoje o que você está vivendo hoje, financeiro, como que você está vivendo no seu casamento, os perrengues que você ia passar, responda para mim, sim ou não, você casaria? Seja honesto. Se Deus te mostrasse lá atrás como seria o seu casamento exatamente como ele foi, como ele está hoje, você teria casado? Responda para mim. Para um pouquinho, você que está me vendo aqui no YouTube, no TikTok ou no Instagram. Você casaria? Você teria casado se Deus te mostrasse exatamente tudo o que você passou e tudo o que você está passando hoje? Você casaria? Pois é.
A palavra de Deus, ela é luz que ilumina um passo de cada vez. É como um farol de carro, de noite. Você vai andando e ele vai iluminando. Ele não ilumeia a estrada inteira. E assim como esse livro que eu escrevi, chamado Os 4 Códigos Brutais, que eu estou fazendo uma série dele, na primeira live a gente abriu o capô desse carro. E para você entender a mecânica do negócio, os 4 códigos, eles dão, nós falamos na live de ontem, se você não assistiu, está lá no YouTube, nós mostramos os padrões do comportamento do homem. Muitas mulheres ficaram aí meio ouriçadas, né? As mulheres, tem gente dizendo aí, Deus me livre. O outro falou, eu casaria, né? Tem gente que, Deus me livre, eu não queria casar. Pois é, mas é possível você ver exatamente, quando você tem o princípio de que aquilo que você semeia, você colhe, você tem que entender que Deus me livre, não é Deus que tinha que ter livrado, era você que deveria ter se livrado disso. Porque se você tivesse semeado da maneira correta, você estaria colhendo hoje totalmente diferente. A Ica diz que não casaria. A maioria não casaria, Ica. A maioria. Mas sabe por que às vezes a gente não casa? Porque a gente não quer colher o que a gente planta. A gente só quer colher coisa boa, embora a gente não está plantando coisa boa, né? Ontem eu falei sobre o que os homens precisavam. Eu não sei quem de vocês aí assistiu a live de ontem. Eu não sei se você... A live de ontem foi enorme, quase 2 horas de live. E eu falei sobre sobre os padrões, né, de comportamento do homem. Se você não assistiu a live, assista com calma, tá lá no YouTube. Eu falei sobre a questão de que homem quer paz, respeito, admiração e sexo. Muitas mulheres, e nós, e eu, calma, hoje eu vou te falar o que a mulher precisa. Essa série ela vai te dar em 4 capítulos o que talvez o seu pai, a sua mãe, a sua igreja não te ensinou a vida inteira. Eu falei, por exemplo, na live de ontem, sobre a quebra dos padrões do politicamente correto. Muita gente não concorda. Quando você fala que o homem quer... Quando você fala assim, a maioria do homem quer isso, a pessoa fala, não, eu não sou assim. As pessoas têm por hábito de usar exceções como regra. Eu usei um conceito conhecido na ciência como janela de Overton. Eu não sei se você conhece, mas depois você vai no YouTube, pesquisa no Google, o que é a janela de Overton. Ela é uma espécie de uma caixa de ideias que a sociedade considera aceitável ou não. O que está dentro dessa janela pode ser visto como normal e o que está fora é radical. Por exemplo, tem coisas que hoje você aceita, mas que no passado você não aceitava. Tem coisas que no passado eram aceitáveis e hoje não é. Porque a janela de Overton ela não é fixa. Vou dar um exemplo para você. Tudo depende do padrão de visão. Para você que é crente, para você que é católico, para você que é cristão, as 10 pragas do Egito. O que aconteceu lá em Êxodo, né? Foi praga ou foi milagre? O que você responderia? O que aconteceu no Egito, que Deus mandou lá, mandou 10 pragas ou mandou 10 milagres? Para os egípcios, foi praga. Foi uma catástrofe, foi destruição, matou os filhos, os primogênitos, perturbou todo mundo, acabou com o seu modo de vida. Já para os hebreus, foi um milagre. Foi através dessas pragas que os hebreus tiveram caminho para a liberdade. A janela de Overton, ela não é uma entidade moral. Ela é apenas um mecanismo que mostra uma mudança de ideias. Se a mudança é boa ou ruim, vai depender do ponto de vista. Entende isso? Seu ponto de vista, sua cultura, o tempo de onde você está na história. Eu digo assim, que a moral está naquilo que você decide ou define que é considerável aceitável ou não. Então tem época que tem coisas que aceita. Por exemplo, antigamente na igreja Assembleia, ou na maioria das igrejas, uma mulher não poderia usar calça. Às vezes até hoje tem igreja que fala que mulher não pode usar calça. Isso é uma janela de Overton. O que é isso? É um padrão moral de uma época que a pessoa tem. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia ensina por isso. Só que essa janela ela se move no entender. E a questão dos 4 padrões de comportamento, eles são atemporais. Ou seja, funcionava no passado e funciona hoje. E o que eu quero te dizer é que os padrões de comportamento, ele pode ser bom se você seguir eles, ou você pode
Você pode pegar esses padrões de comportamento para seguir, para colocar na tua vida, ou para corrigir, ou para entrar num acordo. Quando você sabe que o homem tem 4 padrões e a mulher 4, eles não funcionam individuais. Lá no capítulo 1, a gente tocou na ferida. Teve mulher que achou ruim. Por que ela achou ruim? Porque geralmente as mulheres que acharam ruim é mulher rixosa, é mulher que não aceita a verdade. Ela acha que tem que ser do jeito dela e pronto. E não é. E hoje você vai ver isso aqui. Lá nós falamos que uma mulher que tira a paz do homem, ela não respeita, não reconhece, mesmo que o pouco que ele faz, é que isso é uma forma que o homem tem de ver as coisas de forma pragmática. A maioria, por exemplo, dos homens vê a questão sexual de uma maneira direta, totalmente diferente do que a mulher vê. Na verdade, a gente já viu o motor do negócio e hoje a gente vai ligar o farol e começar a dirigir esse carro. Vale lembrar lá do Salmo 119 que a lâmpada não serve. Ela não serve só para tirar da escuridão, mas para te mostrar o próximo passo, o próximo código, o próximo desafio. E hoje eu vou mostrar que a mulher ela tem capacidade de multiplicar o que recebe, inclusive aquilo que não é bom. Então, se o homem dá o mal para a mulher, ela multiplica e volta triplicado. Uma mulher tem condições de ser pior do que o homem 1000 vezes, se ela quiser. E ela vai depender muito do homem. Eu quero te mostrar que para o homem ter paz, respeito, admiração e sexo da maneira que ele precisa, ele tem que dar à mulher o que ela mais deseja. Então, os homens ontem que ficaram alegrinho, que falou, não, eu vi que tinha muitos homens compactuando e concordando comigo na live, é isso mesmo, homem precisa de paz, homem precisa de respeito, homem precisa ser admirado, homem precisa de sexo, né? Eles ficaram todos felizes. Eu tenho para te dizer que você só vai ter isso se você der as 4 coisas que a mulher tem. Uma mulher que não tem essas 4 características, esses 4 padrões, ela nunca vai dar paz para o homem. Ela nunca vai respeitar o homem. Ela nunca vai admirar esse homem. E ela não vai fazer sexo sempre que esse homem quiser. Relacionamento, gente, seja com Deus, com a pessoa que você vive, com dinheiro, com amigos, com pai, marido, mãe, igreja, não é uma linha de chegada, mas uma estrada sem fim. E a única forma de não sair da pista é ter uma luz, uma direção que mostra aonde você vai chegar. E não se esquece, nós vamos começar agora, mas lembre-se, lâmpada para meus pés, luz para os meus caminhos. A luz não serve para você enxergar, mas para você não tropeçar. Tá bom? Talvez esses códigos que eu estou te mostrando não é para você seguir a risca, é para você entender como a mente de uma mulher funciona e como a mente de um homem funciona. Isso é ciência e é teologia. No capítulo 2 agora nós vamos ver o contrato sagrado de uma parceria real. O homem tem 4 necessidades, nós já vimos isso, que o motivo, e a mulher tem 4 desejos. Eu quero que você note o seguinte, o homem precisa de 4 coisas, a mulher deseja 4 coisas. Precisar e desejar são 2 coisas completamente diferentes. Mulheres, tem um livro que eu recomendo que você leia, que não é nem meu, não é meu livro, tem um outro livro que se chama As Mulheres São de Marte. Aliás, os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus. É um livro dos anos 80, muito bom, que vale para todo mundo que pretende ter um relacionamento. Então vamos lá. Se esses desejos são atendidos, libera, quando o homem dá esses 4 motivos para a mulher, ele libera na capacidade da mulher de entregar o que ela precisa, o que ele precisa. E às vezes você nem sabe que precisa disso. Ou simplesmente ignora. Entenda uma coisa, para o homem ter paz, admiração, respeito e sexo, ele precisa entender que a mulher precisa de 4 coisas, ela tem um desejo. E hoje, mulherada, eu quero que vocês participem. Se eu estiver falando alguma coisa que não é verdade, eu quero que você digita aí, eu não concordo, não é bem assim. Pode digitar, tá bom? Eu quero que você colabore hoje comigo, porque eu vou falar de mulher e eu não sou mulher. Então eu estou falando com base na Bíblia e com base em estudo. Então você é mulher. Vamos no primeiro padrão de comportamento que 99% das mulheres têm. Eu vou refrisar.
Não considere você como uma exceção. Se você não precisa disso, eu quero ver se a maioria das mulheres concordam. Se a maioria das mulheres concordam, é porque é um fato, né? É um fato bíblico, é um fato científico. Mas você que vai dizer isso. Primeiro ponto, a rocha inabalável de uma mulher. Homens, presta atenção. Se a mulher não tiver, são 4 códigos, se ela não tiver esse primeiro, ela não vai te dar paz. Ela vai se transformar uma mulher rixosa, uma mulher amarga, uma mulher triste, uma mulher angustiada. O primeiro ponto é segurança. A mulher precisa se sentir segura. E não é apenas questão financeira. Eu vou te dizer como eu repeti ontem. Tem mulher que não precisa de homem para se sustentar. Tem mulher que ganha mais dinheiro do que homem. Tem mulher que eu digo que se ela for sozinha, ela tem mais dinheiro do que casada. E isso é uma verdade. Mulher não precisa, quando eu falo, embora algumas mulheres precisam de segurança financeira. Aliás, todo mundo precisa de segurança financeira, né? Mas a primeira segurança da mulher é a segurança emocional. É a segurança física. É a segurança espiritual. Se você me perguntar assim, por que uma mulher casaria com um homem? Por dinheiro? Cara, na boa. Uma mulher que casa por dinheiro não é mulher, né? É aquela job. É do job. Desculpa, mas é do job. Mas o que faz uma mulher casar com um homem com tantos problemas que nós temos hoje? Com tanta dificuldade no casamento que nós temos hoje? A primeira é a segurança. E a mulher tem a necessidade emocional de se sentir segura. Mas como assim se sentir segura? Vou usar um exemplo aqui bem esdrúxulo, para você entender. Por que faz fila na porta de um presídio e não faz fila na porta de uma obra? Sendo que presume-se que no presídio só tem homem à toa, homem pilantra, homem errado, homem criminoso. Na obra só homem trabalhador, direito e honesto. Vamos imaginar assim. É porque as mulheres se sentem seguras. Eu já fiz um trabalho em presídio, fiz um trabalho sobre presídio, e as mulheres dizem o seguinte: eu tenho certeza que um homem preso não vai me trair. Ela tem segurança, que não vai ter chifre. É sério, ela se sente segura. E mulher precisa se sentir segura que você não vai trair. Você está entendendo? Então, o homem provedor não é o homem que provém dinheiro. É o homem que provê segurança emocional. É o homem que provê uma segurança física. É o homem que provê uma segurança espiritual. Porque ele é o sacerdote da casa. Pastor, e como que eu provenho segurança? A segurança emocional. Primeiro, que você não vai abandoná-la. Uma mulher que tem certeza que você não abandona ela por nada. Uma mulher que tem certeza que você não vai trair. Uma mulher que tem certeza que você não vai trocar ela. Que você não vai ficar de conversinha no celular. Que você não vai... Ela não quer nem sua senha. Ela pode ter, mas ela não olha. Cara, eu nunca vi. A minha esposa, ela tem a senha do meu celular. Aliás, o meu Instagram está conectado no Instagram dela. Mas eu não vejo ela pesquisando as minhas conversas. Eu não vejo ela atrás de mim. Quem é essa mulher aqui? Quem é isso aqui? Não. Ela se sente segura. Então, se a mulher tiver segurança, ela dá paz para o homem. Você consegue entender? Lembra ontem que eu falei que o homem precisa de paz? Eles ficaram todo animados. Ok. Você quer ter paz? Dê segurança para sua mulher. Ela precisa saber que você é a rocha que protege ela da tempestade. Ela precisa entender que ela está se sentindo segura, que ela tem um marido. Entenda uma coisa. Um dia eu perguntei para minha esposa o que fez ela ficar casada comigo. 2 anos, olha aqui, ó, já fiquei mudo no Instagram. Ah, celular, pera um pouquinho, deixa eu arrumar esse Instagram aqui. Deixa eu colocar aqui no modo avião. Porque se eu não colocar no modo avião, eu não consigo fazer a live. Ficou mudo ou vocês estão escutando aqui no Instagram? Aqui, tá tudo bem? Aqui no Instagram tá tudo bem? Tá sem som. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Sem som. Atendeu a ligação aqui, já era. Ficou mudo. Só um minutinho, pessoal do TikTok. Pronto, vamos de novo aqui no Instagram. Então, o que eu quero dizer para você? Ontem,
Nós falamos muito sobre a questão de paz. Aí, eu perguntei para minha esposa, o que te levou a entender? Porque minha esposa, quando eu adoeci, ela trabalhou 2 anos fazendo faxina para sustentar a casa. E eu perguntei para ela, o que fez com que você ficasse 2 anos trabalhando e eu doente em casa? Ela disse assim, porque eu tinha certeza que quando você melhorasse, você ia mudar esse cativeiro. Eu tenho certeza que nós estamos passando uma crise agora, mas eu sei que a hora que você melhorar, você vai melhorar e você vai estar comigo. Segurança. Vocês concordam ou não, mulherada? Mulher precisa segurança. É o oposto daquela sensação de ter que se defender sozinha. Se ela não se sentir segura, ela não vai te dar a paz. A insegurança gera medo, o medo gera ciúme, o medo gera briga. Ah, a minha mulher, pastor, é muito ciumenta, porque ela não se sente segura com você. Ah, mas ela só vive perseguindo no WhatsApp, ela fica checando as minhas conversas, porque ela não confia em você. Ela não tem segurança em você. Então ela não vai te dar paz. Você quer ter paz? Encontre uma forma de deixar a tua mulher segura. Esse é o primeiro código, esse é o primeiro padrão de comportamento. Toda mulher precisa se sentir segura. Ah, pastor, e é dinheiro? Às vezes segurança financeira também é bom. Porque de repente ela tem que ter certeza que amanhã ela vai ter alimento para dar para os filhos dela, amanhã ela vai ter condições de pagar o aluguel, senão isso tira a paz dela. E eu vou mostrar para você hoje que mulher, homem, entenda uma coisa, existe um comportamento sensorial que o homem ele é guiado pelo que vê e a mulher é guiada pelo que sente. E eu vou falar sobre isso hoje nessa live também. Então a mulher, se ela sentir que não é segura, você vai ter um problema muito sério. Você, homem, que não dá segurança para tua mulher, cara, eu vou te falar a verdade, eu saio a hora que eu quero, eu chego a hora que eu quero, eu vou aonde eu quero, como eu quero, eu viajo o Brasil inteiro, já viajei o Brasil inteiro, e eu não tenho briga de ciúme. Mas por que ela não tem briga? Porque eu dou segurança a ela. Vou te dar um exemplo que eu usei para dar segurança. Aí você, de repente, você vai falar assim, ah, mas pastor, mas isso aí não é certo. Eu nunca viajei sozinho. Sempre que eu viajava, eu levava uma filha. E por que eu não levava filho? Porque 2 homens juntos numa viagem, aí já entra uma outra questão de autoconhecimento, que é uma outra aula, que é um outro livro que eu falo lá no Recomece e Conquiste. Fugir da aparência do mal. Para fugir da aparência do mal, você tem que ter autoconhecimento. Eu preciso conhecer, eu preciso saber das minhas limitações, eu preciso saber do que eu faço, do que eu sou capaz de fazer ou não. E eu entendo que sim, eu sou capaz de trair. Meu Deus, um pastor falando que ele é capaz de trair? Sim. A palavra diz que quem está de pé, ore para que não caia. A palavra diz que, se possível, enganará até os meus escolhidos. Então eu tenho que estar ciente que, caramba, o pai da fé, Abraão, vacilou. O homem mais forte do mundo, que era Sansão, vacilou. Jacó, pai de multidões, vacilou. Davi, segundo o coração de Deus, vacilou. E eu acho que eu não vou vacilar. É muita prepotência. Então, quando eu me conheço, eu me previno. E para dar segurança para minha esposa, o que eu faço? Eu simplesmente não viajo sozinho. Então, ela fica tranquila na viagem. Ela se sente segura. Talvez nem precisava, mas eu faço questão disso. Então, uma mulher, quando não tem segurança, ela tem medo. Ela tem ciúme. Ela gera brigas, ela gera conflito. Então, este é o primeiro ponto para que, se um homem quer paz, e agora eu vou perguntar para a mulherada, seja sincera, mulherada, se você se sentir segura, você tem certeza que ele não te trai, você tem certeza que ele te ama, você tem certeza que ele é um homem responsável, você daria paz a ele ou não? É difícil dar paz para esse homem? Fala a verdade. Eu queria que você dissesse sim ou não aqui nos comentários. Se você tiver um cara que te dá segurança física, financeira, emocional, espiritual, não tem como você não dar paz para esse homem. Porque se você não der, aí o problema é seu. Aí você é uma mulher rixosa. Aí você é uma mulher encrenqueira. Aí vale a pena ele ler o que está lá em Provérbios e vazar de perto de você. Você consegue entender? Então, esse é o primeiro. 2. O segundo padrão de comportamento que a maioria das mulheres tem
E a maioria dos homens não sabe. Proteção. Entenda que segurança é uma coisa, proteção é outra. A mulher deseja, do fundo do coração, se sentir protegida. Uma mulher não vai casar com você por dinheiro. A que casa por dinheiro não chamo de mulher. Ah, pastor, a maioria das mulheres quer dinheiro. É do job. Porque uma mulher de verdade, uma mulher cristã, cara, ela casa com pobre. Eu vou te falar quem eu era quando eu casei, quando a Lila casou comigo. Eu era um taxista que não tinha nem roupa. Só vivia na cachaça, só vivia no mundo. Mas eu protegi a Lila. Como assim? Na verdade, uma mulher precisa ser protegida não porque ela é fraca, mas justamente porque ela é forte. Proteger não é dominar, é defender. É defender do parente, do seu parente, é defender do parente dela, é defender do pai, da mãe, é de quem fala mal dela. É defender verbalmente, é defender emocionalmente, é defender ela espiritualmente com oração. Ela vê que você ora por ela, é ver que você se preocupa com ela, é ver que você fala bem dela, é ver que quando alguém fala um defeito dela, seu primeiro epa, 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 aqui não. Eu não aceito os meus filhos falarem mal dela. Eu não aceito meus filhos criticarem ela, por mais que ela esteja errada. Eu não permito que ninguém toque na Lila. Eu a protejo com meu corpo, a minha força, meu intelecto, a minha alma e com o meu espírito. Uma mulher precisa se sentir protegida. Ela não precisa ter um escudo de defesa. O escudo de defesa de uma mulher casada é teu marido. É aquilo que bateu na porta, você que vai lá receber quem é que está chegando. É uma confusão, é você que está lá para resolver. É um problema financeiro, mesmo que você não tenha, você fala, não, eu vou resolver, eu vou dar um jeito. Ela sabe que às vezes você não vai dar um jeito. Mas ela precisa ouvir. Ela precisa ouvir que você vai dar um jeito. Eu estou parado, eu estou desempregado, meu amor, eu não tenho dinheiro, mas eu vou dar um jeito. Como? Não sei, mas eu vou. Eu vou dar um jeito. Eu vou me virar, eu vou buscar, eu vou atrás. Eu vou te contar uma coisa. Teve uma época que eu estava desempregado. E a Lila trabalhando. Então ela levantava às 5 horas da manhã para fazer café, para ir para o ponto de ônibus, para ir para o emprego. E eu não tinha emprego, eu não precisava levantar às 5 horas da manhã. Mas eu levantava. Sabe o que eu fazia? Eu não tinha para onde ir. Eu saía junto com ela. Muitas vezes eu saí junto com ela e eu ia para a praça e ficava sentado, olhando alguma coisa, tentando alguma coisa, para ela entender que eu não estava vadio dentro de casa. Você já imaginou a cabeça de uma mulher? Ela saiu 5 horas da manhã, eu fiquei dormindo. Ela fez o café, ela levantou, ela foi trabalhar, eu fiquei dormindo. Ela chega, eu acordo 10 horas, eu estou desempregado, eu estou doente. Eu estava doente, mas eu saía de casa. Sabe por quê? É uma espécie de proteção, dizer a ela assim, eu estou tentando, eu estou contigo, eu valorizo você, eu sei que você está trabalhando, eu sei que está difícil, mas é comigo, deixa comigo, eu vou fazer, olha, eu sei que você está trabalhando, mas eu estou vendo um negócio aí, às vezes eu não tinha negócio nenhum, eu estou vendo um negócio aí que se der certo, eu vou até te tirar do emprego. Eu falava isso, e um dia eu tirei mesmo. E um dia o negócio deu certo mesmo. Você está entendendo? E um dia eu tirei ela do trabalho, um dia eu dei as condições que eu prometia para ela. Você está entendendo? Uma mulher precisa, ela tem que se entregar, ela precisa, e ela só vai se entregar a você quando ela confiar em você. Ela vai te respeitar quando você proteger. A mulher só respeita quem a protege. Se o marido não protege, ela não respeita. Você começa a entender que as 4 coisas do homem com as 4 coisas da mulher começam a encaixar como uma engrenagem. Você começa a entender? Quando eu disse, porque o homem quer paz, porque o homem quer respeito, as mulheres já ficou, não, eu também quero, eu sei que você quer. Mas é uma via de mão dupla. Você precisa chegar para o teu marido e dizer, eu vou te dar paz, mas me deixa segura, me faça sentir segura. Às vezes você vai ter que dizer para o teu marido o que te deixará segura. Às vezes o marido tem que perguntar para a esposa e falar assim, amor, o que te faz sentir segura? Vocês precisam conversar
sobre isso. Vocês precisam chegar nesse acordo. Então nós vimos aqui que a mulher precisa de segurança. E não é só dinheiro. O dinheiro é bom, o dinheiro é ótimo, o dinheiro é maravilhoso. Se tiver, melhor ainda. O problema é que a responsabilidade afetiva do homem não é só a responsabilidade dele. Você vai entender nessa série todinha como o homem pensa. É uma questão, gente, é uma questão bíblica, é uma questão científica. Não é opinião, não é achismo que eu estou falando. E o terceiro código brutal, o terceiro padrão brutal de uma mulher. Toda mulher só casa para ser feliz. E eu já ouvi pastores darem palestras na internet dizendo que não, se você quer ser feliz, não casa. Se você não quer ter felicidade, não casa. Uma mulher não fica num casamento infeliz. 70% dos divórcios são pedidos pelas mulheres. E eu te falo, o motivo principal não é adultério. Porque mulher, querendo ou não, eu vou falar uma coisa agora que pode te ofender, mas a mulher é mais propícia a perdoar adultério do que o homem. Dificilmente uma mulher separa por adultério. Isso é um problema, mas é verdade. Uma mulher dificilmente separa porque o cara, mas ela separa por abandono emocional. Ela separa quando ela não é mais feliz no casamento, quando ela não se sente segura, quando ela não é protegida, quando ela não tem felicidade, ela vai embora. 70% de todos os divórcios do Brasil são a mulher que toma a iniciativa. Homem não toma iniciativa de divórcio. Homem, quando chega a divorciar, é porque ele já tem outra. Essa é a verdade. Ele já arrumou outra. E a mulher, a felicidade da mulher, como eu já disse, homem casa para ter sexo, mulher casa para ser feliz. Isso pode te chocar, mas é uma realidade. A felicidade dela não está nas coisas materiais, meu amigo, não está no dinheiro. Não está no bem que você tem, não está na casa que você mora. Eu já morei em casa caindo nos pedaços e já morei em mansão. E eu te falo, a época que a minha mulher foi mais infeliz foi a época que eu era rico, que eu era milionário. Ei, os maiores motivos para o divórcio, o primeiro é sexo. A mulher reclama da insatisfação, o homem porque não tem, mas o dinheiro também é o excesso e a falta do dinheiro. E a mulher, quando a felicidade dela é prioridade, ela floresce. Uma mulher feliz é uma mulher que multiplica o que recebe. Uma mulher feliz vai te admirar, ela vai olhar para você assim, ela vai estar sempre pronta para você, ela vai estar sempre... Uma mulher, entenda uma coisa, felicidade é um estado de espírito. Não confunda felicidade com alegria, mas toda felicidade começa pela alegria. Mulher não gosta de homem carrancudo. Mulher não gosta de homem sistemático, aqueles caras que em casa parece um cavalo, na rua é educado. Na rua é gentil, na igreja trata as irmãzinhas. Oi, minha irmã, tudo bem? Na rua muda até a voz. Na rua muda até a voz. Na rua ele fala bonito, fala mais grosso. Oi, tudo bem? Como é que você está? Olha, eu sou pastor, eu frequento a igreja Peniel e eu queria te convidar para ir nessa igreja. Em casa é grito, é conversa, não está nem aí, não tem atenção. Com a amante é outra coisa, com a esposa é um cavalo, é um bruto, é um estúpido, não está nem aí para a felicidade dela. E eu te pergunto, o que te faz feliz, mulher? Você precisa deixar isso claro, você precisa entender que sem felicidade você não vai suportar as aflições do dia a dia, os problemas do dia a dia, os perrengues do dia a dia. Você precisa falar pro teu marido o que te deixa feliz na cama, o que te deixa feliz fora da cama. Vocês precisam ter uma conversa sobre isso. Você precisa explicar para o teu homem, você não pode... O maior defeito da mulher... Eu vou te bater também, viu, mulher? Embora eu já estou te falando o que você precisa. O maior defeito de vocês é esperar que um homem adivinha o que você quer. Não vai. Ei, se você for atropelada por uma carreta, e o homem chegar e perguntar, você está bem? Você falar, tô. Você está bem. Ele vai embora, mas você foi atropelada, mas ela diz que está bem. Homem tem uma visão de funil, e eu vou falar sobre isso. É uma visão de cone, é uma visão periférica. Homem é pragmático, eu falei ontem. Homem é pragmático até para sexo. Homem é pragmático para tudo.
Se você não falar, se você não se expor, se você não dizer para ele o que me deixa segura, o que me deixa protegida, o que eu quero que você faz comigo, para de esperar a reciprocidade combinar, a reciprocidade espontânea, porque ela não vai vir. Para de achar que ele vai adivinhar o que você fez. Eu vou te dar uma dica. Eu estou falando de mim, eu não estou dizendo que todo homem é assim. Tem homem que não, mas eu sou assim. A minha mulher pode sair de casa com uma roupa e chegar com outra que eu não vou perceber. Eu não percebo. Ela pode ir no salão, pintar o cabelo de outra cor, que se brincar eu não vou perceber. A não ser que seja uma cor muito, muito brusca. Mas se ela, por exemplo, só fez a raiz, só cortou as pontas, mas ela quer um elogio, aprenda. Chega em pé na porta e fala, amor, eu fui no salão. Olha como ficou lindo o meu cabelo. O que você achou? Mas não fica assim, adivinha o que eu fiz no meu cabelo. Ele não vai adivinhar, caramba. Não vai. Você está entendendo? Você pode aceitar, você pode não aceitar. Eu estou te falando o que está na Bíblia, eu estou te falando o que a ciência explica. Uma mulher precisa de ser feliz. Se ela não é feliz, ela não goza, ela não chega lá, ela não vai conseguir amar. Ela não vai conseguir dar paz, ela não vai conseguir respeitar, ela não vai conseguir dar a ele, admirar esse homem. Quando a felicidade dela é prioridade, ela floresce. Uma mulher feliz é uma mulher que multiplica o que recebe. Ponto. Você está entendendo? Esse é o terceiro ponto. Terceiro ponto. Uma mulher precisa se sentir amada e desejada. Se não tiver carinho, se ela não se sentir amada, e não é você falar que ama, eu te amo, amor, você pode falar 200 vezes. Se você não fizer ela se sentir amada, ela não vai fazer sexo com você. Você está entendendo? Entenda uma coisa, uma mulher deseja ser amada e desejada não apenas com palavras, mas com carinho, com toque, com cuidado, com atenção. É tipo, eu sou pobre, não posso dar um presente para a mulher. Você vai chegar hoje do trabalho, leva uma balinha para uma mulher, uma balinha. E fala assim, amor, eu estava na rua, gostei dessa balinha, experimenta, ela é tão gostosa. Começa nas pequenas coisas. Um homem pode ter a necessidade de sexo para descarregar, e tem. Mas a mulher, o ato sexual, é uma celebração de amor e desejo. Ela precisa, nem toda mulher, tem mulher que também faz sexo por fazer, tem. Mas na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes ela precisa se sentir, ela não pode se sentir usada. A mulher não pode se sentir que é só um objeto de descarrego. Se ela sentir isso, ela não vai fazer com você, ela não vai dar o que você. Ela precisa se sentir amada. Uma mulher, ela se entrega por inteiro, ela come um caminhão de merda por causa de você. Se você se fazer ela se sentir desejada, você comer ela com os olhos, você olhar para ela admirando, dizer para ela, nossa, como você tá bonita, nossa, como seu cabelo foi. Ai, amor, vem aqui, eu quero te dar uns pega. É você do nada, do dia, você mandar uma mensagem, eu estava aqui trabalhando, lembrei de você. Você lembra daquele dia? Ei, falar de sexo não é pornográfico, erótico, não é profano. Viu, crente? Quantas vezes vocês trocam mensagens durante o dia? Uma mensagem picante. Você nem faz isso, vocês nem falam sobre sexo mais. A mulher precisa sentir desejo, ela precisa... A mulher, eu falei ontem na live de ontem, se você não assistiu, tá lá no YouTube. Eu falei ontem que o homem é micro-ondas. Ligou, tá pronto. Mulher é costela no bafo. Tem que ser temperada, envolta num papel alumínio. Tem que ser cozida aos poucos, principalmente no fogão a lenha. Depois que ela pega fogo, meu colega, aí não adianta também vir com 2 pedaladas para a corrente escapar, não. Aí você vai ter que se tratar, você vai ter que tomar uma catuaba, você vai ter que tomar alguma coisa, você vai ter que cuidar disso. É por isso que tem tanta pornografia, tanto adultério, tanto divórcio dentro da igreja. Vocês não falam sobre isso. Vocês ficam esperando que Deus vai resolver tudo. E não vai. Deus não vai resolver isso para você. Aliás, ele deixou um livro aqui, inteirinho, falando só sobre intimidade sexual.
Aqui o livro inteirinho fala sobre sexo oral. O livro inteirinho fala sobre carinho, sobre toque, sobre presença, sobre conversa. Daqui. Só que aí você olha como religioso, como religião, como ir para o céu. Aí eu quero, ei, leva a tua mulher ao céu na cama. Porque o único que pode levar ela para o céu lá do céu verdadeiro é Jesus. Você só leva ela para o céu da cama. Você está entendendo? Uma mulher que se entrega por inteiro. Então você entendeu? Você quer paz? Dê segurança à tua mulher. Você quer ter respeito? Proteja a tua mulher. Você quer ser admirado? Faça ela feliz. Você quer ter sexo? Faça ela se sentir amada, desejada, que aí vocês vão ser uma só carne. Esse é o princípio dos pilares do casamento. Do pilar dos 6.2, porque o pilar do casamento é diferente. Eu estou falando aqui 4 pilares do homem, 4 padrões de comportamento do homem, 4 padrões do comportamento da mulher, para que vocês entendam os 4 pilares do casamento. E eu duvido que se todo crente soubesse disso e praticasse isso, se tinha divórcio dentro da igreja, se tinha segundo casamento dentro da igreja. Eu duvido. Mas o problema é que vocês não buscam conhecimento. O problema é que a maioria de vocês não querem aprender. Ontem uma mulher chegou para mim e contou a situação dela de desgraça. Falou que a vida dela... Eu falei, cara, isso é simples. Não teve nem traição ainda. Eu vou te recomendar um livro para você ler que vai resolver o teu problema. Depois que você ler o livro, eu vou te ensinar como fazer. Ela virou e falou, não, mas eu não tenho R$47. Eu não posso. Eu falei, mas você não quer salvar o teu casamento? Quero. Eu falei, então compra esse livro, a solução está no livro. Ela falou, não, mas eu não tenho R$47. Eu falei, então tá bom, eu estou fazendo uma série, tem vários vídeos meus lá no YouTube, que é de graça. Vai lá e assista, tem mais de 20 vídeos lá no YouTube. É vídeo de 1 hora, de 2 horas, é vídeo grande. Você tem que dedicar. Ah não, pastor, os vídeos é muito grande, não tem um vídeo mais curto. A vontade que me deu de falar, isso é uma merda. Você tem mais que separar mesmo, é sério. Se você não investir no teu casamento, se você não investir no teu autoconhecimento, você só vai sofrer, filha. O problema é que você está colhendo o que você plantou. A palavra em Gálatas diz, de Deus não se zomba. O que semear vai colher. Você tem colhido o quê? Desgraça. O que você tem plantado? Você não tem plantado, mas tem deixado que seu marido planta. Você tem deixado, você tem sido omissa e teu marido está plantando pornografia dentro da tua casa. O teu marido está conferindo, está curtindo rede social e você não fala nada. O teu marido está fazendo viagem que você não sabe nem para onde é com desculpa de trabalho. E você está permitindo. Aí você está colhendo o que você permitiu que fosse semeado dentro da tua casa, porque você é uma só carne. Você sabe que teu marido tem um amante, e nem você resolve, nem você larga dele. Estou esperando em Deus. Que Deus é esse? Você está vivendo em iniquidade, porque ele vai lá e fica com a amante, vem aqui e fica com você. Você se torna uma só carne no meio da prostituição, do adultério, da lascívia. E você quer que Deus opera na tua vida? Não vai, querida. Não vai. Mulher é multiplicadora, mulher é como a terra. Você dá uma semente, ela devolve um fruto. Você dá um bom dia, ela te devolve uma alegria, um beijo. Você dá um eu te amo, ela te devolve o paraíso. Quando uma mulher recebe segurança, proteção, felicidade e carinho, ela multiplica tudo que recebe. Ai, pastor, eu não aguento mais a minha mulher. Você não dá nada para ela. Você só paga as contas. Ser provedor não é prover só dinheiro, não é só prover o aluguel, a água, a luz, o telefone. Ser provedor é prover segurança, é prover proteção, felicidade e carinho para a mulher. Se você precisa de paz, de respeito, de admiração e de sexo, a hora que você quiser. A minha esposa nunca me negou sexo. Eu nunca dormi no sofá, 34 anos de casado. Eu nunca dormi no sofá. Eu nunca que eu passei a mão na minha esposa, ela falou, hoje não. Nunca. Nunca. Eu sou melhor do que você? Não. Não sou. Meu casamento não tem aflições? Tem. Meu casamento não tem problema? Tem. Mas quando uma mulher recebe segurança, proteção, felicidade, ela só te dá coisa boa. O casamento é um acordo que só funciona com equidade. Eu já cansei de falar. Não existe igualdade no casamento. Você não é igual ao teu marido não é igual a você, mas ambos se complementam e se completam.
Deus te fez assim justamente para isso. É uma troca justa, o casal se torna um time, ele joga junto contra o mundo, contra as coisas do mundo. Eles jogam junto para fugir da aparência do mal. Você consegue entender? Casamento é um acordo, não é um contrato. Não é uma certidão. É um acordo, é um toma lá da cá. Ó, eu te dou isso, você me dá aquilo. Eu faço isso, você me faz isso. Mas você não fala. Você fica esperando Deus resolver a tua vida num problema que era você que tinha que resolver. A tua mulher todo dia reclama de dor de cabeça. Você não fala nada. Aí sabe para onde você vai? Para pornografia. Ou você vai procurar amante. Tá errado, você tá errado. O toma lá da cá só funciona quando ambas as partes entendem o que precisa dar e o que quer receber. Para de só fazer pro teu marido. Para de só fazer para tua mulher. Eu faço, mas o que eu recebo em troca? Casamento é uma troca. Gente, não vale a pena ser casado se pro homem não tiver paz, não tiver respeito, não tiver, se ele não for admirado, se não tiver sexo. Não vale a pena para uma mulher ser casada se o homem não dá segurança, não a protege, não faz ela feliz e não sente, e não faz ela se sentir amada, linda, maravilhosa, desejada. É melhor ficar sozinha. É melhor ficar sozinho. Mas aí ficar sozinho, você tem que seguir, se você é cristão, Paulo diz, é melhor casar do que abrasar. O bom é que não case. E eu não nego isso para ninguém. O bom é que nem casasse. Mas você não pode ser crente, viver sozinho, um dia com um, outro dia com outro. Você não vai aguentar ficar sozinho? Priquito coça. Pingolim levanta. Você quer? Eu sei que você quer. E aí? Vai viver na prostituição, no adultério? Na lascívia? No quê? E vai dizer que é crente? Então, já que não dá para ficar, já que é melhor casar do que abrasar, mas eu não vou casar para viver uma vida de desgraça. Eu não vou casar para viver uma vida amarga. Você olha para a cara da pessoa na igreja, ele está dando glória a Deus, mas se você perguntar como é que ele está em casa, uma vida de cão. Uma vida de merda. Desculpa as palavras que eu uso aqui, mas eu tento achar a palavra bonitinha, mas não tem. Você consegue entender? Homem é pragmático, mulher é emotiva. Você negando ou não, isso não é um defeito, é uma característica teológica e científica, e eu te provo. Homem é pragmático, é lógico, é visual. Enquanto a mulher é emocional e auditiva. Você pode achar que isso é um estereótipo, mas é o que a sociedade criou. Mas a sociedade só cria quando é verdade, quando tem um fundo de verdade. Mulher se impressiona pelo que ouve, homem pelo que vê. Homem é pragmático, sexo para ele é só uma forma de descarregar. É difícil falar isso? É. A mulher não. A mulher, o sexo para a mulher, na maioria das vezes, é emoção, é sentimento. Acontece que estereótipos, às vezes, nascem de observações da realidade. A lógica masculina, não sou eu que estou dizendo, estudos mostram que o cérebro masculino tem uma capacidade, uma conectividade maior dentro de cada hemisfério. Ele pode favorecer a concentração em uma única tarefa. O homem só consegue fazer uma coisa. Eu vou te falar o que a mulher faz. A mulher faz comida ao mesmo tempo, cuida do neném, conversa com a visita, faz um café, televisão ligada, sabe o que aconteceu. Se o filho chorar, ela escuta. O homem tá lá igual um paspalhão. O que você mandou fazer mesmo? Se você mandar ele fazer duas coisas, ele se atrapalha tudo. Isso é ciência, gente. Isso é ciência. O homem é prático, é pragmático, é focado em sistema. A mulher é emoção. O cérebro feminino, em média, ele tem muito mais conexões entre os hemisférios do que o homem. Isso facilita a integração de diferente tipo de informação. E muitas vezes a própria sociedade incentiva a mulher a ser mais expressiva emocionalmente. Enquanto o homem é ensinado a dizer que o homem não chora, o homem não pode ficar triste, deixa de ser frouxo. O homem não chora. Deixa de ser frouxo, seja homem, rapaz. A sociedade colabora com isso.
Existe, a ciência tem um método que fala sobre visão de túnel e visão periférica. É uma teoria científica que sugere que os homens, como caçadores, eles desenvolvem uma visão mais focada, é uma visão de túnel, uma visão de meta, de objetivo, de alvo. Enquanto as mulheres, na época, era coletora e cuidadora de criança, elas desenvolveram uma visão mais periférica. A mulher enxerga 360 graus, 380, sei lá. Você está entendendo? Essa diferença pode explicar, por exemplo, porque uma mulher encontra uma lata na geladeira que o homem foi lá e não achou. A mulher vê melhor e não é... Isso, gente, vamos falar a verdade. Quantas vezes você falou pro teu marido, tal coisa está em tal lugar. Ele foi lá, revirou e não achou. Aí você foi lá, tá aqui, ó, vai esfregar na tua cara. Isso não é teu marido não, teu filho, o homem é assim. Isso é ciência. Aí você fala, mas a ciência explica. Ei, o homem entende pelo que ele vê, a mulher pelo que ela sente. Trazendo isso para a Bíblia, lá em 1 Samuel, no verso 16:7, Deus fala que a visão do homem é limitada, que o homem só enxerga o que aparência, só enxerga o que ele vê. E Deus é diferente porque ele vê o coração. Isso é bíblica. O homem julga Deus não julga pela aparência, o homem julga. Então o homem julga se a mulher está com um vestidinho mais curto, se ela está mostrando um decote, se ela está mostrando a roupa. Para o homem, para a mulher não, mas para o homem, ele define o caráter de uma mulher pela roupa dela. Eu não estou aqui defendendo, dizendo que é o correto. Não critica o mensageiro, aprenda com a mensagem. Você está entendendo? Se você assistisse a live de ontem, você estava entendendo mais do que eu estou te dizendo hoje. A Bíblia, ela reforça a ideia que o homem deve olhar o que é visível, que o homem olha o que é visível, o que é superficial. Ou seja, embora o homem seja visual, ele precisa aperfeiçoar isso. Mas é uma característica dele que precisa ser trabalhada. Já as mulheres, se você analisar a história de Ana, a história de Maria Madalena, são repletas de profundidade emocional, gente. As histórias de toda mulher na Bíblia que tem mais a ver com emoção do que razão. E não é uma fraqueza. É uma força poderosa que Deus deu para devoção, para intimidade. O que você tem que aprender com essa live? Você precisa aprender que casamento é um acordo de equidade. O que é equidade? É dar a cada um o que ele precisa, o que ele necessita. A mulher precisa de algumas coisas, o homem precisa. Só que nesse caso o homem precisa de algumas coisas, a mulher deseja, é mais forte. Entenda uma coisa, se o homem não tiver paz, ele ainda aguenta. Se o homem não tiver respeito, ele ainda suporta. Se o homem não for admirado, ele vai procurar na rua. O homem é assim, eu não estou defendendo. Por exemplo, ele não tem ninguém que respeita, ele vai caçar quem respeita. Ele não tem sexo, ele vai procurar sexo da pornografia. Ele vai arrumar um amante. Ele vai para a prostituição. Quem que você acha que mantém a prostituição desde que o mundo é mundo? É a mulher? É o homem, porque sem o homem não tem ninguém, não tem quem paga. Gente, um homem vai... Essa visão do homem é tão limitada que às vezes, depois que você se liberta disso, eu fico sem entender como que um cara paga para ter sexo sabendo que a outra pessoa não vai sentir nada. E ele vai lá e paga. É algo quase demoníaco. Não é possível. Eu acredito que isso aconteceu quando Adão perdeu a essência de Deus lá no Éden, porque não pode um homem cristão, um homem que tem Deus no coração, aceitar isso. Eu não estou dizendo, eu não estou aqui justificando, não deu, vai buscar fora. Não, mas ele é assim. A maioria faz. E eu não estou defendendo isso, eu estou te criticando, isso está errado, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Como, cara? Como que você pode ser um homem de Deus e viver na pornografia? E viver na prostituição? Ter uma amante? Isso é iniquidade. Deus condena, Deus destrói você, tua mulher, teus filhos, teu emprego, a tua casa. Deus vai destruir tudo. Assim como fez com Saul. Deus rejeitou Saul. E não adiantou Samuel ficar orando por Saul, não. Que Deus falou, até quando você vai ficar orando, clamando? Porque eu já desisti. Porque eu recusei. Aí você fica aí orando pro teu marido que te traz, você fica orando, ele tem amante, você ainda tá orando por ele, toma vergonha na cara. Vai ler a Bíblia, filha.
Aqui mostra que você está fazendo errado. Aí ele tem amante, fica com você e você ainda fica com ele, trazendo todo espírito imundo, Satanás para a tua cama, que é um leito sem mácula. Gente, eu preciso que você dê tec-tec aqui na live do TikTok, que já avisou aqui que vai derrubar a live, que eles estão achando que não tem ninguém, tem mais de quase 300 pessoas e não tem ninguém estudando. Dê tec-tec na tela aí, para mostrar que vocês estão... Comenta, manda presente, sei lá, faz alguma coisa aí, porque o TikTok ele avisa quando a tela tá, a live está quase caindo. A visão do homem de buscar paz, a mulher busca segurança. Isso é um ponto de encontro. O casamento só vai dar certo quando o homem tiver essas 4 coisas, a mulher tiver essas 4 coisas. E aí ele se sustenta nos 4 pilares do casamento. Ah, pastor, então só basta eu ter esses 4 coisas, o marido 4 coisas vai dar certo. Não, essas 4 coisas com isso aqui, faz isso aqui para você se apoiar nos 4 pilares de um casamento, que eu vou falar na live de amanhã. Entenda uma coisa, o homem pragmático, ele quer uma solução. A mulher emocional quer uma garantia. Não se trata de competição, mas de um complemento. Um complementa o outro. Aí você casa, fica igual água e óleo. Você quer uma coisa, teu marido quer outra. Ele quer uma coisa, você dá outra. Aí depois, quando você para, você fala, eu dava tudo pro meu marido. Tudo o quê? Tudo que você queria ou tudo que ele queria? A maioria das pessoas que vem me procurar aqui, ela tem isso. Pastor, eu dei tudo, eu fiz tudo que eu podia pro meu marido, ele me largou. Eu duvido que você fez. É impossível dar tudo para um homem e ele procurar em outro lugar. Homem é igual gato, o homem se acomoda. O homem não vai embora onde ele é bem tratado. Ele não vai embora onde ele se sente bem. Desculpa te falar isso. Não vai. O homem é igualzinho gato. O dono pode ir embora. Se deixar ele na casa, ele fica. É diferente do cachorro que sai correndo atrás do caminhão de mudança. O homem é igualzinho gato. Passou a mão na cabeça dele, fica ali. E outra, o carinho dele... É ele que decide a hora que ele quer. Quando ele quer, ele vai atrás. Quando não quer, ele fica de boa. Não tá nem aí, ele tá numa vida de cão. Mas se ele não tiver outra, ele fica em casa, ele fica ali. Sabe quando sai de casa? Quando ele tem outra. Quando nada mais presta, ele arruma outra. A outra é melhor, ele vaza. Ele não quer saber se a outra é mais feia. E geralmente ele te troca por uma mais feia do que tu. Ou às vezes uma mais nova do que tu. Mas por que troca por uma mais nova? Porque talvez ela não tenha os vícios, os defeitos que você tem. E às vezes ele é uma besta, ele faz o que quer. Do jeito que ele quer. Desculpa, eu não estou defendendo isso. Eu não estou dizendo que isso é correto. Eu não estou aqui para te dizer, não, parabéns, está certo. Não está. Da mesma forma que a mulher, a maioria dos divórcios, quem pede é mulher. Não é homem. Por quê? Porque o homem é acomodado. O homem vai ficar nesse casamento de merda aí a vida inteira se deixar. A hora que ele quer alguma coisa, ele vai para pornografia, ele vai para prostituição, ele vai vivendo. Mas essa vida tá boa para você? É essa vida que Deus quer para você? O segredo de um relacionamento forte é entender que para dar certo, você precisa tratar o outro como ele precisa ser tratado. E não como você gostaria de ser. Homem, você tem que tratar a sua mulher igual ela quer ser tratada. E não como você quer ser. Mulher, você tem que tratar teu marido igual ele quer ser tratado. Você já perguntou? Não vai por mim, não. Talvez o que eu estou falando aqui está errado. Talvez o teu marido não está nem aí para respeito, não está nem aí para sexo, não está nem aí para hombridade, quer ser admirado, não quer paz. Tá, vamos lá. Mas você já perguntou o que te faz ser um homem de verdade? O que você busca nesse casamento? Você casou por quê? Você já perguntou isso pro seu marido? Homem não termina a relação, filha. Se ele terminar é porque tem outra. Só quando ele é obrigado. Aí a outra fala assim, ou você fica comigo ou eu te abandono. Aí ele dá uma olhada e fala, essa é melhor do que essa. E vai. E ele não tá nem aí pra filho, pra mulher, pra igreja, pra nada. Porque parece que quando a cabeça de baixo funciona, a de cima para. Só pode. O homem joga a vida dele no lixo, no esgoto. Por causa da cabeça de baixo. Você tá entendendo? E eu não estou aqui defendendo homem, cara. Eu não estou aqui passando pano para homem, não. Você está entendendo? Às vezes o homem trai. Não é justificativo, entende isso? E se arrepende. E de verdade, se arrepende mesmo. Mas por que traiu? Nem ele sabe por quê. Eu conheço pessoas que quando ele lembra da traição, ele fala, meu Deus,
Pastor, eu não sei. Onde é que eu estava com a cabeça? Pastor, hoje eu tenho nojo daquela mulher que eu traí. Mas eu traí. A ciência explica. A ciência explica. É um comportamento que... demoníaco, vamos dizer assim. A ciência não diz que é. Você está entendendo? O que eu quero que você entenda? Eu não estou aqui passando pano para mulher, eu não estou aqui passando pano para homem. Eu estou aqui para tentar salvar o teu casamento. Meus livros, eu escrevo meus livros para te ajudar. É com óbvio, é com... Gente, entenda uma coisa, sabe o que eu faço? Quando eu leio alguma coisa aqui na Bíblia sobre homem, sobre mulher, eu vou para a ciência. O que a ciência diz? O que isso aqui diz? Ok, eu fico com o que está aqui. Mas a maioria das coisas que a ciência fala está na Bíblia. Padrão de mentalidade, padrão de comportamento, visão periférica, está tudo na Bíblia. O ser humano, a ciência diz que é dotado de 3 coisas: auditivo, visual e sinestésico. Todo homem é mais visual do que auditivo. Ele tem uns que é mais auditivo, outro, mas a maioria é mais visual. Ele se impressiona pelo que vê. A mulher pelo que ouve. Você está entendendo? O homem é pelo que vê e pelo que sente. A mulher pelo que ouve e pelo que sente. Aí você fala mau caráter. Tá bom, você quer resumir sua vida no mau caráter, no mau caratismo? Ótimo. Eu não estou dizendo, em nenhum momento eu digo aqui que isso é ter caráter. Claro que o homem que trai não tem, ele tem um desvio de caráter. Mas aí você fica nessa, 20 anos foi traída. Não, ele era mau caráter. Larga para lá, arruma outro. Ele trai também mau caráter. Você vai viver até quando? Aí você vai falar o que muitas mulheres falam, é melhor viver sozinha. Essa live não é para você que quer viver sozinha. Se você quiser viver sozinha, eu dou o maior apoio. Se eu não tivesse tesão, se eu gostasse de viver sozinho, eu não casava, mas eu não consigo viver sozinho. Eu gosto dos meus filhos, eu gosto da companheira. Eu não tenho uma esposa, eu tenho uma amiga, eu tenho uma cúmplice. Então eu não sei viver sem ela. Então eu prefiro adaptar e entender tudo isso, que é para evitar que aconteça. Mas eu acredito, ela está sujeita a me trair? Tá, eu estou sujeito a trair, ela tô. E quer dizer então que nós não temos caráter? A gente tem, mas pode ter um desvio no meio do caminho. A não ser que seja melhor do que Abrão, a não ser que seja melhor do que Davi, a não ser que seja melhor do que Jacó, a não ser que seja melhor do que todos os homens de Deus. Agora, se você não quer ser sozinha, aprenda sobre relacionamento, porque o mundo de hoje tem um conceito de casamento totalmente distorcido. Totalmente diferente. Tem coisas boas no mundo de hoje? Tem. A janela de Welton, ela explica isso. Por exemplo, a janela de Welton, ela traz que tem mudanças que são maravilhosas. Por exemplo, leis contra tabagismo. É maravilhosa. Tem mudança que direito de mulheres votar, direito de mulher ter o mesmo direito que homem. Isso é maravilhoso. Mas tem coisas no comportamento que, por mais que as mulheres negam, elas existem. Por mais que os homens não acreditem, ela existe. Você consegue me entender? Cara, é melhor viver... Mas a Bíblia fala isso, Eliane. É melhor comer capim sozinho do que comer picanha mal acompanhado. Ah, mas a Bíblia fala assim? Não, a Bíblia fala é melhor comer capim com paz do que um boi cevado em guerra. Mas significa isso. Ah, é melhor viver sozinho. Ok, mas você aguenta viver sozinho? Não. Então, quem garante que no seu próximo relacionamento não vai ter o mesmo problema, o mesmo perrengue? E cada vez que você troca de relacionamento, você está mais velho. Você está mais velha. Ei, olha aqui, para pensar, dá uma olhada para mim. Você acha que toda vida eu fui acabado do jeito que eu sou hoje? Você acha que toda vida eu tinha barriga? Eu fui um jovem, cara, e eu me considerava bonito. Eu era um jovem forte, em pleno vigor. Beleza, casei, tô casado, 34 anos. Hoje, se eu for recomeçar hoje, eu já tô uma bagaceira só. Eu vou recomeçar, vamos dizer que eu tenho mais 10, 15 anos de vida, porque a ciência diz que a estimativa de vida é 75 anos, eu tô com 60. Quer dizer que eu tenho mais 15, olha lá. Eu não tenho mais tempo para recomeçar. A lei da semeadura, ela existe, ela é universal, ela não é só para crente, ela não é só para católico, ela não é só para ateu, é para todo ser humano. Quem planta, colhe.
Ou colhe de uma forma ou colhe de outra. É que às vezes você não vê o cara colher. Às vezes ele não vai colher da mesma forma que ele plantou. Mas que vai colher, vai. Se planta, colhe. Ponto. A palavra diz em Gálatas, além disso, ela ainda diz assim, ó. De Deus não se zomba. O que semear, você vai colher. Você está entendendo? Então eu quero que você entenda isso. No próximo capítulo, nós falamos agora sobre os padrões de comportamento, os 4 padrões de comportamento do homem, os 4 padrões de comportamento da mulher. Na próxima live nós vamos entrar nos 4 propósitos de Deus para o casamento. Você vai entender o que Deus quer no teu casamento. Quando um homem é completo, uma mulher é completa, se une em uma só carne, o que Deus espera de você? O que Deus quer que você faça para manter essa união blindada, para que Satanás não atinge? Ah, pastor, eu tenho orado muito, Deus vai blindar meu casamento. Se não tiver preparação, não blinda não. Porque Satanás é astuto, é sábio. Você está colhendo o que você plantou. É difícil assumir isso? É. Se você não assistiu o primeiro capítulo, tá lá no YouTube. Eu subi ontem para lá. Hoje, acho. Subi hoje. Vai lá. Vai lá no último capítulo. Você está entendendo? Você tem que entender que no próximo capítulo nós vamos falar sobre Deus, cumplicidade, intimidade e prosperidade. Esses são um mapa para que o seu casamento não seja mais uma guerra, e sim uma parceria de sucesso. Eu vou abrir agora, eu vou encerrar aqui no YouTube, e vou abrir agora para perguntas. Se você tiver alguma pergunta para fazer, eu quero que você entre lá na comunidade Academia do Casamento, se você quiser aprofundar mais nisso, se você quiser colocar em prática. Essa série é um livro que eu escrevi, que eu vou lançar semana que vem. Mas eu tenho outros livros. Se você, por exemplo, está sozinha, pastor, o que eu tenho que fazer? Como que eu vou identificar se esse homem é para mim, se não é? Quais as decisões que eu tenho que tomar no namoro? Como que eu devo me proceder para identificar se um casamento está certo ou não? Porque às vezes o casamento dá 1000 sinais e você não pega. Você fica, não, estou esperando Deus orar, torcendo para ele dar um sinal, aí qualquer sinal que aparece você fala, opa, é de Deus. Não sei quantos anos depois o divórcio. Mas e o Deus? Cadê o presente de Deus? Quando você casou, você não buscou a confirmação de Deus, não? Vamos supor que você é crente. Uma pessoa que quando casou não era crente e hoje é crente, eu até entendo, mas uma pessoa que nasceu na graça e hoje está passando por problema de casamento, a pergunta que eu faço é, você não confirmou com Deus o teu casamento, não? Se a resposta é não confirmou, então você desobedeceu a Deus. Se a resposta é confirmou, então Deus está mentindo? Deus enganou? Deus preparou um casamento que não era para você? Hã? Como? A Bíblia diz que se um filho pede pão, Deus não dá um escorpião. E esse escorpião que está dormindo com você aí? Quem deu? Foi Deus ou foi Satanás? Responde isso. Responde. Você quer saber? Eu tenho um livro chamado Aliança de Vida, que eu duvido que se você ler ele, você não sabe... É perigoso você ler ele e olhar no teu marido e falar, meu casamento é uma merda. E eu não tinha percebido, então toma cuidado. Porque se você ler o livro Aliança de Vida, você vai entender que o seu casamento só é fachada. Ou você vai olhar para o teu namorado, para o teu noivo e vai falar, não, pode parar. Ou a gente melhora aqui, ou nem casar eu vou. É sério. E eu não tenho papo na língua para falar. Eu bato a real. E o que eu uso para falar, pastor? Eu uso 10 anos de ministério, 34 anos de casado, pai de 9 filhas, 7 filhos homem, 9 filhas mulher, mais de 500 casais que eu atendi, faculdade de teologia, pós-graduação. Com base nisso. E a missão que Deus me deu, que o meu ministério é sobre casamento. Por não concordar com o que eu vejo hoje. É inadmissível saber que cristão divorcia mais do que ateu. É inadmissível saber que dentro da igreja tem gente no segundo, no terceiro casamento. É inadmissível saber que tem homens da igreja em pornografia. Homens e mulheres traindo dentro da igreja. É inadmissível. Aí eu fui falar para Deus, ele falou, e o que você está fazendo para mudar isso? Foi aí que surgiu a missão do casamento. Foi aí que surgiu a ideia do livro Aliança de Vida, do livro Recomece e Conquiste, para você que já foi traído, humilhado, pisado, como se levantar, como sair disso, como perdoar, pastor. Porque o que falam por aí, esse perdãozinho coach de internet, isso não é bíblico.
Esse perdãozinho de que eu perdoo, mas não tenho amnésia. Eu perdoo, mas não quero mais saber. Isso é perdão cult. Isso não é perdão de Deus. É entender a tua capacidade humana, a capacidade de Deus. Eu, como humano, eu sou limitado. Em Cristo eu sou forte. É entender isso. Você está entendendo? É muito fácil. Eu poderia dizer para você, igual a moça está falando aqui, ó. A meninas, Deus mandou amar o próximo. Deu errado o próximo. Tu vai virar uma proste de casamento em casamento? É isso que você quer para tua vida? Um pai de cada pai? Um filho de cada pai? É isso? Você, homem, passa por uma mulher hoje, passa por outra amanhã. Aí é pensão, aí depois reclama, tem muita lei para proteger as mulheres. Eu quero é que tenha mais. Eu queria que homem que tivesse filho forte tinha que se ferrar mesmo para ele aprender, e eu incluo nisso. Porque se não tiver uma lei, a maioria não paga pensão. Se não tiver uma lei, a maioria não está nem aí para filho. Infelizmente, 99% dos homens gosta dos filhos igual ele gosta da mulher. O dia que deixa de gostar da mulher, deixa de gostar dos filhos. Isso é quase que uma regra. Tem que ter lei mesmo. Mas é isso que você quer para a tua vida? É isso. Se você não quer, conheça a missão do casamento. O Ministério Missão do Casamento é para isso. Eu tenho uma comunidade, eu quero ter um site, eu quero ter muita coisa ainda. Pastor, você cobra para atender meu casal? Não. Eu vendo meus livros. Você quer comprar meu livro? Me chama no direct, me chama no privado. Eu tenho um livro para o seu problema, e o livro não é um livro, é um método. Como assim? É um curso? Não, eu te dou o livro, mas você só vai comprar o livro se você entrar na comunidade. Você vai ler o livro, eu vou te explicar. Eu vou te dar conhecimento, discernimento, para que Deus possa te dar sabedoria. Porque Deus não dá sabedoria para quem não tem conhecimento. E nem para quem tem discernimento. Você consegue entender? Então eu quero que você entenda, você que está aqui no YouTube. Se você quiser entender mais sobre isso, tem vários vídeos meus aqui no canal. Se inscreva, compartilhe, comente. Mas entre, procura saber onde é. Vai lá no grupo do WhatsApp, ou nas minhas redes sociais. Lá no Instagram, A Missão do Casamento, @Missão do Casamento. Aqui no TikTok, PR Antônio Silva 16. Vai lá que eu vou te ajudar. A única coisa que eu quero é que depende do seu problema, eu vou te indicar um livro, porque eu não consigo dar consultoria nem terapia com todo mundo. Por exemplo, eu teria que dar 10, 20, 30 horas de consultoria. E eu não vou fazer isso, porque fica caro, a maioria não tem o que pagar, e eu não quero viver do meu ministério, eu quero viver de tendas, como Paulo. E o que é a minha tenda? São meus livros. O meu ministério é cuidar, é te falar, é te apontar, é te mostrar. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar os teus livros. Não tem problema. Todos os meus livros estão em vídeos gravados no YouTube, de graça. Por exemplo, essa live aqui eu estou fazendo do livro Os 4 Códigos Brutais para você se relacionar com Deus, marido, esposa e dinheiro. São 4 séries, 4 capítulos. Se você não quer comprar esse livro no futuro, que ele vai ser lançado semana que vem, você vai lá, assiste as 4 lives, os 4 capítulos, 2 horas cada um. Você assiste, você não precisa ler o livro, tá de graça. Não, pastor, eu quero te ajudar o teu ministério. E eu quero ter um livro para me ler com calma, para me entender, porque lá no livro está bem explicadinho, está mais resumido. Às vezes eu não falo tanto quanto eu falo aqui. Eu quero o livro. R$47, é só você me digitar aí, eu vou te mandar o livro. Por enquanto é livro digital, no futuro eu vou ter livro físico. Você quer ajudar? Você gostou disso? Você quer contribuir? Ah, e detalhe, você vai ler o livro, pastor, agora, eu tenho conhecimento. Porque, gente, se você conhecesse a Bíblia, você não traía. Se você conhecesse a Bíblia, você não aceitaria traição. Se você conhecesse a Bíblia, seu casamento não era o fracasso que é. Se você conhecesse a Bíblia, você não tinha dificuldade financeira. Se você conhecesse a Bíblia, você não estava nessa merda que você está hoje. O problema é que Oséias já falava, meu povo padece por falta de conhecimento. Esse é o primeiro ponto. O problema é que tem gente que conhece, tem gente que ora, que jejua, mas não entende que o casamento é corpo, alma e espírito, não é só espírito. Aí ele tem o conhecimento, mas olha assim, serve para quê? Você precisa ter o discernimento para saber de tudo isso aqui, o que serve para você. O livro meu é a mesma coisa. Você vai ler o meu livro e fala, tá, e agora, pastor, o que eu faço? Aí eu vou te dar um manual, passo a passo. Como você colocar em prática, em 7 semanas, se a tua vida não mudar drasticamente, se o seu casamento não melhorar da água para o vinho, se Deus não curar, restaurar ou libertar você desse inferno, eu mudo de nome. Isso eu garanto, porque eu sigo a ciência, eu estudo sobre comportamento, mas a minha base é 100% a palavra de Deus. É impossível
É impossível alguém que tenha isso aqui ter um casamento de miséria, um casamento desgraçado. Não tem como. O problema é que você só está na igreja. Orando 20... Gente, que Deus é esse que você fica 20 anos orando, a não ser que você esteja errado. Igual o povo ficou 40 anos no deserto. Mas por quê? Murmuração, lamentação, idolatria, desobediência. Ah, pastor, você acha que eu estou nisso? Eu acho. Se você já orou mais de um ano e não resolveu, tem algo errado contigo. Lamento, mas tem. Para começo de conversa, se o cônjuge é ateu e ainda critica a minha fé, das duas, primeira coisa, você está em julgo desigual, a Bíblia fala. Julgo desigual. Fuja de julgo desigual. Ah, pastor, eu não fugi. Eu obedeci a Deus depois. A Bíblia também diz que a esposa é santificada pelo marido. Como que ela pode ser santificada pelo marido, o marido pela esposa? A primeira coisa que você tem que entender, para de querer evangelizar ele. Porque uma mulher não evangeliza o marido. O marido só se converte pelas atitudes das mulheres. Se ele vê realmente o Espírito Santo nela, ele se converte. Se não vê, não converte. E vira uma guerra. E aí a mulher quer largar do marido, aí o divórcio Deus condena. A não ser em caso de adultério e imoralidade sexual. Ponto. Eu não vou passar pano. E violência, que a lei permite. Violência você não deve tolerar também. Porque a violência, querendo ou não, é condenável em todo canto da Bíblia. Você está entendendo? Tem resposta para tudo.